Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Niltinho, Educação Física, começando a nossa videoaula, esporte coletivo de invasão. Nós já comentamos isso em outras aulas, mas vamos dar continuidade aqui no segundo bimestre e também com esporte de invasão. Aí na tela de vocês, no primeiro slide nosso, na página 3, está tendo uma foto sobre o rugby, que a gente vai comentar algumas coisas aqui e mais no final do semestre a gente vai falar melhor sobre esse esporte, beleza? Então, pessoal, o rugby é um esporte de contato e coletivo também, e é um esporte de invasão. A invasão nada mais é do que você invadir o território do adversário, ou também, num campo de futebol, você ultrapassar o meio de campo e tentar conseguir fazer o gol. Vamos lá, presta atenção agora nos objetivos do esporte de invasão. Eu vou ler aqui para vocês e já vou também resumindo as nossas ideias aqui, para que vocês possam entender cada vez mais sobre as nossas disciplinas de educação física. O primeiro ponto é você tem que identificar os elementos técnicos, táticos e individuais, combinações táticas e sistema de jogo no futebol e no rugby. O que é um sistema de jogo? O sistema de jogo por exemplo, não sei se vocês já perceberam, quando começa uma partida de futebol, começa a escalação. Geralmente eles começam pelo goleiro, lateral, outro lateral, zagueiro. Então vamos supor, lá tem 4-3-3. Então são 4 na defesa, menos o goleiro, que o goleiro não conta na estratégia, que ele já fica só no gol. Então 4-3-3 são 4 defendendo o gol, 3 no meio de campo e 3 atacantes. 4, 2, 1, 2. São 4 na defesa, 2 no meio e 3 no ataque, certo? Então isso chama estratégia de jogo ou tática. No rugby eu não sei explicar direito porque é mais jogadores e a gente vai explicar para vocês mais no final, tá certo? Que eu acho um esporte muito violento, é um contato mais igual mais ou menos ao futebol americano. E então é um jogo que eu não aprecio muito pelo contato, que é muito forte em relação ao futebol. Identificar também as transformações históricas, né, do fenômeno esportivo, discutir a forma e mídia que eles apresentam, que a gente tem que ser cooperador. E como é um esporte de contato, às vezes não consegue ter muita cooperação em função dos contatos. Praticar o futebol e o rugby usando habilidades técnicas e táticas. Todos os esportes que a gente tem que fazer, a gente tem que ter pelo menos conhecimento daquilo que a gente está praticando, para que nós não possamos ter uma lesão muito drástica ainda no decorrer da partida. Formular as estratégias, utilizar as solucionar os desafios, né? Por exemplo, desafio, vamos supor que tem um campeonato mundial, ele tem mais valor do que um campeonato regional ou municipal. Então, municipal é um valor, regional é outro valor, estadual é outro valor, brasileiro é outro valor, então sucessivamente. Então, isso aí é uma estratégia de desafios técnicos e táticos. Técnico para você ter uma técnica boa, porque se você está participando de um jogo regional, é totalmente diferente de você participar de um jogo estadual. Então, cada campeonato tem seus desafios. Experimentar diferentes papéis de jogador, tá certo? Por exemplo, o jogador futuramente ele pode ser técnico, ou ele passa a ser árbitro, e assim sucessivamente valorizando o trabalho coletivo de cada equipe. Outra coisa, os objetivos: experimentar a execução de fundamentos do rugby, respeitando o adversário. É aquilo que eu falei, às vezes, como é um contato, como há muito contato, é muito difícil os jogadores se respeitarem e com isso ter desavença. Então tem a arbitragem para coibir essa desavença dentro de campo. Às vezes precisa o jogador ser até expulso, pois
para dar continuidade na partida de futebol ou de rugby. Verificar os locais disponíveis na comunidade. Isso é se a gente for fazer alguma atividade como o nosso interclasse ou fazer a nossa gincana, tá certo? Esse último item aí dos objetivos é isso aí que está pedindo para a gente verificar os locais na comunidade, quer dizer a escola, para práticas corporais e as alternativas de produzi-la. E isso aí a gente vai falando no decorrer do nosso tempo aí que a gente tiver, quando a gente tiver aqui na escola, tudo junto aqui, aí a gente vai discutindo sobre interclasse. Nesse capítulo, vamos aprofundar também nosso conhecimento sobre as duas modalidades esportivas, sistematizadas e estruturadas e com regras determinadas por instituições superiores, que são as federações, as confederações, as ligas e etc. Essas ligas, confederações, são órgãos que determinam as regras. É aquilo que eu falei para vocês. Tem as federações, que vai regir a regra da federação. Confederações, as ligas, e assim tem o seu regulamento para aquela partida. Antes de cada campeonato, tem a reunião do conselho técnico, e aí é discutido essas regras e esses itens, para ver se está de acordo para o campeonato correr da melhor forma possível. No caso nosso da escola, para a gincana, os responsáveis têm a reunião, né, e aí é traçado como vai ser as disputas da nossa gincana durante o semestre ou durante um mês, e aí tem as regras. No nosso caso, a regra vai ser imposta pela equipe organizadora da gincana. Nas federações, a federação vai reger as regras da federação, a confederação da confederação e a liga, e assim sucessivamente. Então, todos os campeonatos que é da federação tem a reunião do conselho técnico, das confederação tem reunião, as ligas e assim sucessivamente. No rugby também é a mesma forma, tem que ter regras, porque há muito contato nessas duas modalidades. Para que, presta atenção, uma curiosidade, pessoal, que nem eu, que já tenho 20 anos que trabalho na parte de educação física, trabalho com esporte, mas como eu sou mais ligado à natação, e agora estou me dedicando a todos os esportes, para levar o melhor para vocês, na própria apostila de vocês, na página 4, mais ou menos no meio dela, tem uma curiosidade que nem eu sabia, né? Ou não me atentei para isso. Mas agora eu vou passar para vocês e depois vocês leem com mais atenção. Para que um esporte seja incluído, ele fazer parte das Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos, ele precisa, olha só, pessoal, de seguir vários critérios. Por exemplo, se o esporte for da categoria masculino, se for praticado só por masculino, pelos homens, ele deve ser praticado em no mínimo 75 países. Então, pessoal, imagina, em 75 países diferentes, esse esporte tem que ser praticado. E em 4 continentes diferentes. Olha como é rígida a competição olímpica. Por isso que todo mundo quer ser um campeão olímpico, né? E se for da categoria feminino, olha só, deve ser praticado em 40 países e 3 continentes. Então, pessoal, é uma coisa muito cobrada, é um critério extremamente, não vamos dizer impossível, mas é muito difícil de ser concretizado. Inclusive, eu estava imaginando, e eu acho que é por isso que o futsal ainda não está nas Olimpíadas, porque tem que estar em 75, tem que estar desculpa, pessoal, tem que ser praticado em 75 países diferentes e 4 continentes. E outra coisa, outra curiosidade, das meninas é 40, né, comentei, 3 continentes diferentes. Com base nesses critérios, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, decide quais esportes entram e quais saem. Outro critério,
tem que estar em 75 países, só que para entrar um, tem que sair outro, tá certo? E aí o COI decide quem entra e quem sai dos Jogos Olímpicos. E outra coisa, outro detalhe, sempre que um esporte sai, o outro entra. Outro esporte é admitido, outro esporte é incluído nas Olimpíadas 7 anos antes das Olimpíadas. Então, praticamente, 2 Olimpíadas ele vai como esporte de apresentação, esporte sem valor nenhum. Assim, sem valor nenhum não. Sem representatividade. Mas com o intuito, daí 7 anos, ele está incluído nas Olimpíadas. E na qual ele entrará oficialmente. Então, os 2 primeiros anos, praticamente, ele é como teste, como apresentação, certo? Os primeiros esportes coletivos que entram nos Jogos Olímpicos, foi em Paris, em 1900, foram o futebol, o cricket, o polo e o rugby. Olha para vocês verem para nós aqui no Brasil, como o rugby é um esporte que não é muito praticado no Brasil, mas ele já faz parte das Olimpíadas. O futsal, que nós temos campeões mundial, como o Falcão aí, que já até parou, não temos o futsal ainda nas Olimpíadas, tá certo? Então, pessoal, é uma curiosidade que eu queria deixar para vocês. Vai dando uma olhada aí na apostila de vocês, dá uma olhada e assim vocês vão entender melhor o que eu tentei explicar para vocês, beleza? Então vamos lá. Nas aulas de educação física, o nosso objetivo principal é a prática dos esportes e não a formação do atleta, como eu já falei em outras aulas. O objetivo da educação física escolar nada mais é do que você vivenciar uma partida de qualquer esporte, atletismo, futsal, futebol de salão, basquete, o handball, o vôlei. Então tudo isso faça com que vocês presenciem e vivenciem estas modalidades, que assim que vocês estiverem frente a uma partida assistindo, vocês vão ver que faz sentido tudo que vocês aprenderam nas aulas de educação física. As atividades também você pode praticar em espaços, seja como lazer ou como uma prática esportiva. Aquilo que eu falei, aqui dentro da nossa escola, vocês podem participar, vivenciar como se estivesse numa partida de futebol. Às vezes as regras nem são tantas, não são tanto cobradas igual as que cobra nos regulamentos das competições. Porque o nosso objetivo não é fazer vocês atletas competitivos, é fazer cidadãos que consigam vivenciar e aproveitar o máximo possível do esporte. Então, vamos lá só para relembrar, o rugby, o futebol e o futsal são 3 esportes de invasão. O que quer dizer invasão? É você invadir o território do adversário para conseguir a vitória. Se fosse numa guerra, vocês invadiriam o território para conseguir conquistar aquele país ou aquele lugar que foi programado. É a mesma coisa, só que um é guerra e o outro pode, além de ser um esporte, é um lazer, é um divertimento, é uma recreação e é uma competição também. Então, pessoal, para ser atleta e para ser competitivo, você precisa ter técnica, treinamento específico, alimentação específica e, além de tudo, cooperação com seus próprios companheiros para chegar no melhor objetivo. Espero que vocês tenham gostado. Falei demais nessa aula, mas qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês no canal Liceu Paulo Freire EAD. E estamos junto, firme e forte. Em breve estaremos aqui fazendo nossas atividades na quadra. Acredite no poder da educação, que juntos seremos muito mais fortes.